Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiyala, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Bem, como tínhamos combinado esses dias atrás, né, hoje nós vamos falar sobre a BR 319. Antes, eu vou pedir para vocês, como sempre a gente faz aqui através do canal, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentário, compartilhem o vídeo. E também, se vocês puderem e quiserem, dar uma forcinha para nós aqui como canal, tem um Pix que vai ficar aqui na descrição do vídeo, como sempre a gente faz. Lembrando, ademais, que toda vez que o nosso canal, inclusive com a participação de alguns colegas à distância, que estão neste momento querendo ouvir a voz de um indígena defendendo a mãe terra, nós sempre fazemos isto com base teórica, cognitiva e também dentro do campo prático, dentro das vivências e experiências que a gente tem quando a gente viaja por alguns lugares do Brasil para conhecer, em definitiva, conhecer a realidade factual, aquilo que de fato ocorre nos diferentes territórios desse país ainda chamado de Brasil, que sempre rememora o desmatamento, né? E justamente falando em desmatamento, nós vamos comentar, vamos fazer como sempre a gente faz, uma leitura e comentário sobre artigos, neste caso do site Amazônia Real, que é um site sério, é um site dedicado. E também eu vou colocar aqui, vou inclusive mostrar para vocês, depois que eu ler esse texto, vou mostrar aqui um artigo científico, né, de um grande cientista norte-americano, Philip Fearnside, né? Esse cientista é um dos poucos cientistas que não está aliado ao capital. Lembrando também, ou assinalando, que o nosso canal faz todos os dias, de tardezinha, a gente vai fazendo um passeio virtual por muitos canais, vendo o que se fala nos assuntos referentes ao meio ambiente, à questão climático-ambiental, que está intimamente ligado com as pautas indígenas, dos povos tradicionais, dos camponeses, entre outros, né? Porque as pessoas, em sua maioria, não estão tendo uma visão ainda muito concisa, certeira sobre o que está acontecendo na questão climática ambiental e que tem a ver com a repercussão econômica, através de como se depreda o meio ambiente, a natureza, visando sempre aquilo que ainda chamam de economia, e agora estão usando um termo mais eufemístico, né? Que é o termo bioeconomia, que até o parente Ailton Krenak já alertou que o termo bioeconomia é uma espécie de uma cortina de fumaça. Não tem bioeconomia, né? Aliás, a gente mais adiante, nesse mês, final de mês, a gente vai fazer um episódio muito específico sobre a raiz desses problemas, porque muitas pessoas, inclusive tocante ao que está acontecendo no âmbito do legislativo aqui em Brasília, as pessoas ainda tem muitas pessoas festejando a mesa de conciliação, porque as pessoas não sabem de que trata a luta indígena, as pessoas não conhecem a raiz desse do direito, das leis, das normas, como elas foram compelidas a serem, inclusive o que elas estão sendo até hoje. Então as pessoas estão festejando isso e vamos fazer vídeos referente a isso com uma matriz mais epistemológica, isto é, com uma base conceitual, uma base teórica, cognitiva, que vai tratar muito mais seriamente o porquê que está acontecendo isso no Brasil, e não apenas aqui no Brasil, está acontecendo em geral na América do Sul, né? Por que está acontecendo isso? Porque as pessoas pensam que os problemas começaram daqui,
e vão para cima, nunca vão na raiz. Por isso que a gente é radical, radical no sentido de raiz, de ir lá, de cavocar lá embaixo, para saber de onde que vem todo esse modelo jurídico-político que faz com que até os dias de hoje estejamos em xeque respeito a esses assuntos que são assuntos de suma importância e que já deveria estar na Vox Populi para, inclusive, entre todos, todas, todas, a gente possa pelo menos conter o avanço do desmatamento, o avanço das grandes construções, que apenas beneficia construtoras, incorporadoras, beneficia o agronegócio, beneficia as grandes empresas multinacionais, que vem, inclusive, eu estava lendo aqui, ó, inclusive vamos falar sobre isso, eu estava lendo hoje, sobre a questão do garimpo, né, que está aqui, eu tenho ele aqui, esse texto muito bom, que também eu tenho em PDF. Já vamos falar sobre isso. Vamos, olha, eu tenho muita coisa aqui e eu mostro para as pessoas, para que as pessoas vejam que a gente não está aqui especulando ou inventando moda. Não, tudo isso aqui que nós criticamos refere a essa base conceitual, essa base teórica que é importante trazer, né? As pessoas, os parentes indígenas, principalmente, precisam se municiar com conhecimentos mais profundos, que não sejam esses conhecimentos rasos que são passados, na maioria, inclusive nos canais progressistas, né? E hoje nós vamos falar exatamente, deixa eu beber um pouco de água aqui falando sobre a questão ambiental, né? É muito simbólico ficar bebendo água quando a gente está gravando um vídeo, ou mesmo quando a gente está ao vivo, né? Porque esse simbolismo de beber água e justamente essa água que nenhum ser humano jamais vai conseguir produzir como né, como fala por aí, né, essa dinâmica criativa, o ser humano é impossível criar água, nunca vai criar água. E a água vem da nossa mãe terra, que inclusive aqui atrás de mim tem uma florestinha, e os passarinhos aqui cantando fazem jus a a isso que estou falando. Então, esse texto justamente fala sobre a questão da BR 319 e como está desagradando a maioria dos cientistas, os nossos parentes. Quem fala aqui, inclusive, também está muito em desagrado e a gente tem, inclusive, se distanciou de um apoio ao atual presidente Lula devido exatamente às medidas nada satisfatórias, nada beneficiosas, nem para os povos indígenas, nem para os camponeses, e muito menos para a grande maioria da população brasileira, que ainda, inclusive, vive meio que no limbo tocante à questão climático-ambiental. A BR 319, eu estive lá na Amazônia em 2004 e eu conheci um pequeno trecho entre Porto Velho e o Maitá, né? O Maitá ainda já no estado é, já quase nos limites entre o estado de Rondônia e o estado do Amazonas, né? E exatamente essa foto é uma estrada que corta a floresta e essa estrada é um projeto que vem da ditadura militar, né? Inclusive, no outro texto que eu vou colocar aqui, vai ficar, inclusive, na descrição do vídeo para que vocês mesmos possam baixar, vocês mesmos possam ler, e assim vocês mesmos façam suas próprias interpretações, né? A BR 319 está transformando o Brasil hoje como o vilão do mundo na questão meioambiental, porque ela corta longitudinalmente toda a floresta amazônica e permite a entrada de grileiros, de desmatadores, de garimpeiros, do crime organizado, que é tudo junto, né? Ontem, inclusive, eu assisti um vídeo um react do professor Rodolfo Salme em relação a um cientista aí, é, Carlos Nobre, num programa de um canal progressista, né, mas que já tinha se assumido anteriormente contrário ao governo progressista do PT, né, do Lula, da Dilma, inclusive apoiou o impeachment contra Dilma e agora, né, como costuma acontecer nessa política doméstica, em que as pessoas mudam de lugar
dependendo das suas conveniências e interesses, né? Eu assisti aí de um engenheiro com uma visão de engenheiro, uma visão seca, frívola, né? Uma visão dura, né? Não é uma visão de um indígena, né? E aí entra a questão também sobre como essas ONGs estão entrando, se aproveitando dessa devastação que está havendo, e principalmente se aproveitando dos recursos do BNDES para financiar outros supostos programas que mitigariam, supostamente, iriam ou poderiam mitigar os efeitos colaterais, principalmente no que toca a BR-319. Essa BR transforma o Brasil ainda e vai continuar sendo o vilão do mundo. Por quê? Porque ela corta a Amazônia longitudinalmente, como eu falei antes, e abre espaço para os desmatadores, para os pecuaristas e todos aquele pessoal que eu citei antes, né? E o mundo está de olho no Brasil, porque se acaba a Amazônia, acaba a vida terrestre. Não porque seja o único pulmão do planeta, sino porque é o principal. A Amazônia é o principal pulmão, é como se fosse o nosso pulmão. Se retiram o nosso pulmão, nós não temos condição de poder respirar, não temos condição de. No que tange ao planeta Terra, tem sim alguns outros pulmões, como é no Sudeste Asiático, nas regiões de Laos, Camboja, Myanmar, temos também as florestas em Costa Rica, tem algumas florestas na Sibéria, mas essas florestas dependem por uma questão do ciclo natural, dependem da Amazônia. Então, se não temos mais Amazônia, também não haverá mais Sudeste Asiático, não haverá mais floresta em Costa Rica, não haverá mais. Porque uma coisa é interdependente da outra. E isso aí os biólogos e cientistas, botânicos e todas as pessoas que se dedicam a esse tipo de investigação sabem perfeitamente disso. Aliás, desde o século XIX, que teve a teoria de Gaia, de James Lovelock, ele já falava isso, né, que o planeta é um grande ser vivo que reúne uma quantidade imensa de espécies de seres vivos que convivem, coexistem e fazem com que o ciclo vital da Terra ela seja conjunta e coerente com o próprio ciclo vital. Então, e nós, seres humanos, nós somos apenas mais um, não é que existe essa racionalidade de que, né, essa racionalidade que foi inventada, inclusive, pela própria Bíblia, de que o homem é o senhor de todas as espécies. Não, não nós somos mais um dentre milhares de espécies, micro-organismos, microcelulares, somos mais um. Então, a natureza em si não depende de nós, porque nós dependemos dela. Né? E isso que os políticos, o executivo não está entendendo, não está ouvindo os cientistas e principalmente não está ouvindo as nossas vozes. As nossas vozes precisam ser mais do que ouvidas. Por quê? Não porque a gente venha com verdade, porque a verdade ela é sempre duvidosa e está tão estropiada essa averbação, verdade, que hoje já não sensibiliza mais ninguém. Ah, eu venho com a verdade. Não existem verdades, existem realidades factuais que precisam ser colocadas de forma séria, de forma responsável e compromissada com as demandas que nós temos hoje. Aqui em Brasília, aqui no Centro-Oeste, já faz mais de 150 dias que não chove. E querem saber, não vai chover. Por que não vai chover? Porque a Amazônia está queimando, porque a Amazônia está sendo devastada, porque o governo Lula assinou embaixo para o asfaltamento da BR-319, porque está assinando embaixo para a construção do complexo hidrelétrico de Tapajós, porque temos as usinas hidrelétricas, as usinas termoelétricas, e que, no fundo, não geram nenhum tipo de empatia com os povos indígenas, com os povos tradicionais, e também não gera aquilo que eles esperam, porque eles só querem lucro fácil, né? Através de títulos e ações que é o modelo de financiarização da economia capitalista, e é só isso que eles visam, né? E esse artigo é muito bom, é um artigo muito recente. Olha aqui,
A data desse artigo foi publicado no dia 12 de setembro de 2024, às 7 horas da noite. Então, é muito recente, está muito fresco e vale a pena, porque essa reconstrução, como eles chamam, da BR-319, que não começou agora, está sinalizando a possibilidade de que não haja mais vida no planeta, porque isso faria com que a Amazônia, que já está muito estropiada, continue sendo estropiada e, consequentemente, o clima nas regiões do centro-oeste, do sul e sudeste também se vejam comprometidas e, logo mais, todo o continente sul-americano. E o texto já fala, né? O presidente da República prometeu retomar o asfaltamento do lote C da rodovia, mas pediu que, abre aspas, todos os envolvidos sejam ouvidos quando o assunto for a recuperação completa da estrada, né? Aí tem a foto em cima, né? Trabalhadores que estão na manutenção da BR-319 no trecho entre Porto Velho e o Maitá, justamente o trecho que eu conheci em 2004, quando eu estive lá naquelas regiões, né? A Amazônia arde em chamas e as imagens de satélite não escondem que as maiores emissões ficam no entorno das rodovias BR-163, BR-364, 364, perdão, e a BR-230, a famosa Transamazônica, outra obra da engenharia que veio desde a época das ditaduras militares no Brasil. E agora a BR-319, né? A BR-163 é aquela que liga Porto Velho até Mato Grosso do Sul, até na fronteira com Paraguai, aí em Ponta Porã, né? A BR-364 é a BR que liga Manaus ao Caribe, que foi também uma região que eu conheci em 2004, 2005, eu estive por lá, inclusive eu fui até a ilha de Margarita, né, que fica já na Venezuela, ali tem a fronteira de Pacaraima com Santa Helena de Guairém, né, eu conheço, eu lembro até hoje, né, vocês podem verificar ali no mapa para vocês verem que a gente está falando de coisa séria. Aí tem Santa Helena de Guairém, depois vem a primeira cidade, que é a cidade Bolívar, e daí você já vai rumo à capital da Venezuela, que é Caracas, né? Em visita a Manaus, na última terça-feira, 10 de setembro, o presidente conseguiu desagradar cientistas e lideranças indígenas que, por serem contrários à obra, têm sido ignorados pelos governantes. Que dirá, então, a nossa voz nesse nosso pequeno canal? Mas vamos lá. A nossa luta tem sido fazer com que o Estado cumpra com seu papel de garantir segurança e todos os meios necessários para que quem sempre viveu, protegeu e depende desse território continue vivendo nele, afirmou a coordenadora executiva da articulação das organizações de povos indígenas do Amazonas, a PIAM, Mariazinha Baré. A líder indígena enfatiza que o problema central da reconstrução da BR-319 reside na incapacidade do Estado em cumprir os condicionantes estabelecidos pelos próprios órgãos competentes, que até o momento não foram atendidas. Elas, segundo Mariazinha Baré, são essenciais para garantir a proteção das comunidades que vivem ao longo do território afetado pela rodovia, além de mitigar os impactos sociais, culturais e ambientais da obra. O biólogo e pesquisador Lucas Ferrante lembra que a BR-319 ficou intransitável de 1988 a 2015, porque a sua recuperação era inevitável economicamente. Mas, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, do PT, foi iniciado um programa de manutenção que, desde então, resultou no aumento das taxas de desmatamento e ocupações irregulares na região. Esses dados, segundo Ferrante, foram evidenciados por um estudo publicado na revista científica Land Use Policy. Aqui, inclusive, está aqui, ó, para quem quiser abrir esse link aqui, Land Use Policy, que inclusive também o Google facilita a tradução em português. Então, não há justificativa para vocês conhecerem mais a fundo a problemática da BR-319, né? Para Ferrante, a decisão de Lula de assinar uma ordem de serviço
para a pavimentação do lote C da BR-319 agrava o problema não só das queimadas, mas também da seca, que se pronuncia como catastrófica. A rodovia não oferece acesso aos municípios afetados pela seca. Logo, a ação não tem base técnica. Além disso, o LOTC ainda não conta com estudos de impacto ambiental e nem consulta aos povos indígenas, como destacamos no periódico Science, disse o pesquisador, né? Ou seja, é uma contravenção contra a Convenção 169 sobre consulta livre, aberta e informada, que deve ser feita às lideranças das regiões onde essas grandes obras de empreiteiras, de construtoras, vão afetar a região, né? Em agosto, o Amazonas registrou a maior incidência de queimadas e incêndios florestais em um só mês, nos últimos 14 anos. Repetindo, o que aconteceu no ano anterior, o Estado se aproxima de uma nova estiagem recorde, deixando povos isolados em diversas comunidades ribeirinhas e indígenas. Em meio a esse cenário caótico, que Lula anuncia a retomada de um trecho da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. A estrada foi inaugurada em 1976, durante o período da ditadura militar no Brasil, funcionou por 12 anos, até que o chamado trecho do meio ficou intrafegável por falta de manutenção. Em julho desse ano, a Sétima Vara Federal Ambiental e Agrária do Amazonas suspendeu a licença prévia número 672 de 2022, que autorizava a reconstrução e asfaltamento do trecho do meio da BR-319, entre os quilômetros 250,7 e 656,4. Lembrando que o total da estrada são quase 900 quilômetros, né? A decisão foi proferida pela juíza Mara Elisa Andrade, atendendo a uma ação civil pública do Observatório do Clima contra o IBAMA e o DINIT, a Direção Nacional de Estradas. A licença havia sido emitida em julho de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. E lembremos que na época do Jair Bolsonaro, no início da pandemia, ele fez a jogada de colocar caminhões com oxigênio para que trafegassem por aquela rodovia. E daí que começa essa discussão sobre a BR-319, alegando que a via fluvial que sempre se fez pelo Rio Madeira não estava dando as garantias de que esses caminhões com oxigênio chegassem até a cidade de Manaus. Mas foi tudo uma lenga-lenga, e eu acho que as pessoas já estão sabendo muito bem qual foi a jogada macabra que ele fez, justamente para favorecer as empreiteiras, as construtoras, o agronegócio, a pecuária, o crime organizado, que é tudo junto e misturado, né? Tudo junto e misturado, e nós sabemos muito bem, porque a gente viu isso lá no Mato Grosso do Sul, como os fazendeiros são aliados com o crime organizado, tal qual vocês já conhecem. O Observatório do Clima argumentou que o licenciamento ignorou os riscos de aumento do desmatamento e os impactos ambientais destacados pelo próprio IBAMA. A organização apontou a falta de consulta aos povos indígenas afetados, como os Apurinã e os Mura, já que o estudo do componente indígena, ECI, não foi realizado. Na ação, o observatório destacou que o simples anúncio da pavimentação já resultou em um aumento expressivo do desmatamento na área, reforçando a necessidade da suspensão imediata da licença para evitar danos irreversíveis. A juíza considerou que a obra poderia intensificar a destruição da Amazônia, ressaltando a ausência de políticas públicas eficazes para controlar o desmatamento. Ela concluiu que, sem tais medidas, a BR-319 é inviável, independentemente de quem seja o responsável pelas políticas de controle e prevenção. O que podemos constatar é que a obra foi paralisada e segue em impasse, porque os próprios órgãos de controle identificaram os problemas, destacou Mariazinha Baré. Ela reconhece que a reconstrução da BR-319 traria facilidades, como a melhora na locomoção e no escoamento de produtos durante o período de seca. Os problemas vão persistir e aumentar, e vamos continuar denunciando e cobrando o Estado para fazer valer os nossos direitos. Não dá para simplesmente fechar os olhos e dizer que está tudo bem, concluiu a liderança.
Em seu discurso, Lula anunciou que o governo já havia assinado o contrato junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, o DNIT, desculpe que eu errei, eh, quando eu citei DNIT, falei a Direção de Estradas de Rodagens. Não, é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Então, eu peço desculpas aqui. É, para a pavimentação de 52 novos quilômetros, que segundo ele, já estavam autorizados. Vamos começar a fazer 20 quilômetros e daqui a 20 dias estão liberados os outros 32 quilômetros, prometeu Lula. Enquanto isso, vamos estabelecer uma discussão com o Estado e a União, com os ministros envolvidos, vamos convocar qualquer especialista que estiver em qualquer lugar do mundo para discutir conosco como é que podemos fazer essa estrada sem causar danos à floresta que está muito preservada naquela região, discursou o presidente. Ora, aqui existe, não pode chamar qualquer especialista que estiver em qualquer lugar, né? Não, tem que chamar os especialistas que conhecem profundamente a questão da BR-319, que conhecem profundamente a questão amazônica, a questão dos ecossistemas, né? Dos diferentes microbiomas, pode ser assim, porque para você que não conhece a Amazônia não é uma coisa só, ela é feita de uma biodiversidade enorme, geofisicamente falando, e até mesmo na sua geodésia. Ela refere a questões muito pontuais no que tange a como a gente vê a Amazônia. A Amazônia não é uma coisa só, não é feita de uma árvore só, a terra não é a mesma, porque são vários estados, e fora disso que existe a Amazônia legal, que são outros países também, Guianas Francesas, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e até mesmo as regiões do Chaco, no que se chama as regiões subtropicais, como é o Paraguai e parte da Argentina, né? Então, a Amazônia é um grande pulmão enorme e que é o guarda-chuvas, digamos assim, de todos os outros ecossistemas, microbiomas. Então, a Amazônia não é uma coisa só, não, não é que apenas tem uma espécie de árvores ou um relevo do solo, não, são vários. Tem que ir lá e conhecer, como eu já estive lá uma vez e eu conheci. Né? Vocês têm que ir lá, vocês têm que parar de ser preguiçosos, e em vez de gastar dinheiro com shopping e com porcarias, é bom juntar um dinheirinho e dizer assim, olha, eu vou conhecer o que é a Amazônia para pelo menos ver com os próprios olhos o que é aquela região. E não adianta só ir para Manaus. Não, vocês têm que se internar dentro, vocês têm que pegar o Cigarapé, você tem que ir para São Gabriel da Cachoeira, que não é o mesmo que Tefé, que por sua vez não é o mesmo que o estado de Roraima, que por sua vez não é o mesmo que o estado do Pará, que não, por sua vez não é o mesmo que Rondônia, e por aí vai. Então vocês têm que conhecer o Brasil. Quem não conhece o Brasil compra qualquer discurso. Lula disse ter certeza de que é possível encontrar uma solução definitiva para fazer da BR-319 a estrada mais bem construída e manter a floresta mais bem conservada do mundo. Olha, isso aí é uma contradição colossal, porque não existe a estrada mais bem construída. Se for para falar de uma estrada mais bem construída, poderíamos falar das estradas do interior de São Paulo, mas essas estradas que foram feitas no interior de São Paulo foram feitas também a partir de projetos que não foram discutidos, desmataram tudo e o interior de São Paulo virou um grande deserto de soja, de grãos, de pecuária e outros produtos transgênicos, né? Então, não existe a melhor estrada do mundo, né? É, não, as pessoas têm que parar isso. Ah, isso aqui é o melhor do mundo, isso aqui é melhor isso, pior é isso. Não, tem que parar também de pensar desse modo, né? E outra coisa, para construir uma estrada, para que uma estrada seja bem construída, não vai ter floresta em pé, eles precisam destruir tudo. Eles vão destruir tudo, e junto com eles vão entrar todos aqueles que fazem parte do grande crime organizado, que são os atravessadores, que são os madeireiros, os pecuaristas, o agronegócio, o ouro, né, através do garimpo ilegal, todo garimpo é ilegal, aliás, né, é,
Precisa entender isso. E isso aí não sou eu que estou falando apenas. Tem muitas pessoas, inclusive mais qualificadas, porque eu sou um comunicador, mas existem pessoas muito mais qualificadas que trabalham para uma ciência que não está atrelada ao grande capital e que já vem alertando de há muitas e muitas décadas sobre as possibilidades de que, se acabar com a Amazônia, não há possibilidade de reprodução da vida humana. Então, essa história de que a estrada mais bem construída com uma floresta conservada é impossível. É impossível, porque onde chega a estrada é uma ferida aberta que se faz na terra, e aí daqui a pouco começa a chegar gente migrando do sul, daqui a pouco é posto de gasolina, daqui a pouco é restaurante, daqui a pouco é isso, daqui a pouco é aquilo, começa a chegar gente, começa a chegar também a criminalidade comum, começam os roubos, os furtos, os saques, como, por exemplo, acontece já nessas cidades ali da região transamazônica. Ali são cidades sem leis, o mesmo Altamira, são cidades perigosas hoje, cidades que antigamente, e isso aqui não é uma visão idílica, eram antigamente cidades muito tranquilas. Eu conheço pessoas que moram em Altamira e já ninguém pode dormir com as portas abertas, porque tem medo de que entre um ladrão. Quer dizer, os mesmos problemas que a gente vê em todas as grandes e médias cidades brasileiras. Então, não existe manter floresta em pé, ou que vai ter que vai chegar ao progresso, e se chega ao progresso, chega tudo junto, né? A prostituição, as drogas, a violência urbana, né? E chega o resto das figuras né? Chega o crime organizado, que o crime organizado dos grandes grupos organizados que já estão constituídos nas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo chega lá, né? Vamos continuar com. O presidente também defendeu a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, Rede, que é constantemente apontada por políticos do Amazonas como sendo a responsável pelo entrave para a pavimentação da estrada. É preciso parar com essa história de achar que a companheira Marina, que não quer construir a BR-319, né? Olha, sinceramente, ficar culpando a Marina por causa disso não sei, eu acho que é uma infâmia, né? É uma infâmia e uma injúria, né? Essa BR-319 foi construída nos anos 1970, foi abandonada por desleixo, não sei de quem, ficou sem funcionar, e hoje ela tem uma parte para cá que funciona, outra parte que funciona, e o meio, que são 400 quilômetros que ficaram inutilizáveis, afirmou Lula. Olha, essa região que vai de Porto Velho, que você atravessa a balsa, que não é a mesma balsa que vai pelo Rio Madeira em direção a Manaus, é uma balsa menor que liga o fim da estrada da BR-306 da BR-163, você atravessa um afluente também do Rio Madeira e você continua a estrada asfaltada até a cidade de Humaitá. Né? De Humaitá para lá, eu não sei como estará hoje, se naquela época eu já via que já estava sendo degradado o ambiente da floresta, nem imagino o que deve ser hoje. Né? Estou falando da década de 2000, quando eu estive por lá, né? No dia 4, a ministra Marina Silva compareceu à audiência na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal sobre os incêndios florestais, quando afirmou que o presidente Lula orientou que obras como a Ferrogrão, BR-319, a Angra 3, a exploração de petróleo na margem equatorial sejam encaminhadas para estudos, porque não é no oleômetro que a gente vai dizer isso aqui impacta, isso aqui não impacta. Isso aqui é compatível, não é compatível. É olhando para o que está dizendo a ciência. E que tipo de ciência tem que olhar? A ciência que não está atrelada ao grande capital. Isso que vocês precisam entender. Então, quando vem essas figuras aí, que nem citou o professor Rodolfo Salme ontem, Carlos Nobre, ele não está a favor ele está vendendo o peixe dele, que é mais do mesmo. Não, tem que chamar as pessoas, os cientistas realmente que não têm interesse monetário ou de lucro, de competitividade, eficiência, todo esse discurso neoliberal da forma empresa que tomou o mundo atualmente. Inclusive, o Estado tomou.
a postura de forma hífen empresa, né? Forma empresa, é uma palavra só. Assim como tem seres humanos que acham que vão ser empresários através do microempreendimento, ou do tal do empreendedor, né? Essa é uma forma empresa de pensar a vida, né? Então, tem que prestar atenção aos conceitos. Em sua fala, Marina ainda cutucou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Tem alguns empreendimentos que, mesmo aqueles que queiram que as coisas funcionassem da porteira aberta, não fizeram. É o caso da 319. Foram 15 anos. 15 anos em que eu não tinha nenhuma função pública. E eu era a professora Marina. 15 anos. Por que não fizeram a estrada? Por que não fizeram? Questionou. Marina também lembrou a forma como a gestão Bolsonaro conseguiu obter a chamada licença prévia para a pavimentação da rodovia. A licença, a licença da BR-319 havia sido dada no governo anterior. Sabe como deu a licença? Desrespeitando o parecer técnico dos servidores do IBAMA. Sabe o que aconteceu quando você tenta fazer atalho em lugar de ir no caminho? Uma ação na justiça liminarmente cassou a licença, disparou a Marina. São quase 500 quilômetros no meio do coração da floresta, que se tiver o impacto que os estudos estão mostrando que tem, é altamente deletério para tudo isso que nós estamos discutindo aqui. E que se for fazer a estrada, tem que escutar o que a ciência aqui sempre falta o adendo. A ciência que não está atrelada ao grande capital. Tem que escutar o que a ciência que não está atrelada ao grande capital está dizendo. Mas se encontrar o caminho fácil de dizer que a responsabilidade é da ministra Marina Silva, não tem problema. Eu tenho um bordão que me conforta imensamente. Eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar a injustiça, finalizou a ministra. Eu achei perfeito, né? É melhor sofrer a injustiça do que a gente praticar a injustiça, né? O secretário executivo do Observatório da BR-319, Marcelo Rodrigues, comentou o anúncio da pavimentação do lote C e fez uma ponderação no que diz respeito aos recursos que poderiam ser direcionados para resolver uma questão ainda mais crítica, envolvendo a BR-319. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, o valor da obra da pavimentação é de 157,5 milhões de reais. Nós, do Observatório, acreditamos que, já que tem dinheiro para esse investimento, acreditamos que tem coisas mais emergenciais na própria estrada, a começar pelas duas pontes que caíram. Isso é um ponto central à vida da população no local. Analisa. Marcelo se refere à ponte no rio Curuçá, que desabou em 28 de setembro de 2022, acidente que deixou 4 mortos e 14 feridos. E uma segunda ponte sobre o rio Altaz Mirim, que desabou em 8 de outubro. Neste acidente não houve feridos, porque a construção havia sido interditada horas antes pela Polícia Rodoviária Federal. Como esse texto vai ficar aqui na descrição do vídeo, galera, então vocês vão poder clicar aqui, por isso que esses pontinhos em azul, e aí vocês podem se aprofundar mais sobre esse tipo de acidente para quem quiser ver o que de fato aconteceu. Para Lucas Ferrante, ao autorizar a construção do lote C da BR-319, Lula violou a Convenção 169 da OIT, a qual o Brasil é signatário. A fala de Lula é preocupante, pois demonstra que o governo não busca um diálogo técnico genuíno, sentenciou.
Vamos ver agora que deu um probleminha aqui no microfone. Acho que agora vai. A reportagem da Amazônia Real. Ah, tá, peraí. Tava... O projeto de reconstrução da BR-119 apenas cobre parte o trecho do meio da rodovia. A reportagem da Amazônia Real, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, disse que as obras remanescentes de pavimentação do lote C da BR-319, a AM, no estado do Amazonas, são autorizadas pelo termo de acordo e compromisso firmado entre o DENIT e o IBAMA em 2007, motivo pelo qual não há exigência de estudo ambiental para o referido segmento, sendo que o contrato prevê a reconstrução do segmento que já era pavimentado, né? Então, aí já tem um acordo, um termo de acordo, né, de pavimentação, né, que já foi firmado, mas pela qual não há exigência de estudo ambiental. Mas as coisas de 2007 para cá mudaram, né, galera? Já estamos em 2024 e olha a situação que nós nos encontramos. Então, 2007 é lá atrás. E agora estamos em 2024, precisa ter muita atenção sobre isso, né? Bom, depois, acho que já o texto termina por aqui, né? E agora eu quero mostrar o texto que é um dos textos principais, que inclusive vai ficar aqui na descrição do vídeo, que tem a ver com é, esse texto aqui da história da rodovia. Deixa eu ver se eu consigo isso mesmo. Agora eu vou compartilhar aqui a tela. É esse mesmo aqui. Então, esse texto aqui é justamente um dos textos que eu vou colocar. Não vou colocar o texto em si, eu vou colocar o link desde onde vocês podem fazer o download do texto para vocês mesmos lerem. São 24 páginas. Eu já li ele hoje de manhã cedo. É um texto que vale a pena ser lido, sim, e é um texto bastante dinâmico, né? Esse é um texto que vem do original em inglês, assinado é, com a anuência, né, assinado pelos cientistas. Mais uma vez eu vou repetir, pela ciência que não está atrelada ao capital, como no caso desse cientista Philip Fenside, né? Então, a BR-319, rodovia Manaus-Porto Velho, o impacto potencial de unir o arco do desmatamento, olha o nome, que eles falam, né, do arco do desmatamento com a Amazônia Central, né? Então, aqui tem o texto que é original em inglês. Vou colocar também aqui para quem sabe inglês, porque às vezes é muito bom ler o texto na língua original, mas como um termo também, como é um texto, perdão, um texto também bastante técnico, embora muito bem é, ele é dinâmico, ele é didático, né? Então não há muitas diferenças entre o inglês e a tradução para o português, né? E aqui fala, né? A rodovia BR-319 unia Manaus, Amazonas e Porto Velho, Rondônia, até ficar intransitável em 1988. O governo agora propõe a reconstrução e pavimentação que facilitaria a migração do arco do desmatamento para novas fronteiras ao norte. Tem que prestar atenção, né? Porque o arco do desmatamento era justamente aquela região da Transamazônica, obra feita pelos militares. E não era para trazer progresso para a região, né? Ali tem uma cidade que se chama Jacareacanga, né? E a cidade continua sendo uma cidade cowboy sem lei alguma, né? Tomada pelo crime organizado, pela criminalidade local e virou aquela coisa, né? Não, então a BR-319 também. E outra coisa que precisa lembrar e que eu acabei de lembrar, tem um programa ali que falava sobre a BR-319
de um, acho que ele é um jornalista que também, com muito humor, ele trouxe isso. Ele era, parece que da Porta dos Fundos, né? Eu esqueci o nome dele. Foi um dos primeiros, inclusive, em YouTube, falar sobre a questão do perigo da BR-319 de uma forma mais humorística, né? Com bem humorada, mas trazendo críticas ferrenhas contra essa construção, né? E foi um dos primeiros a, inclusive, denunciar o que já estava se tramando já no governo Bolsonaro em relação a essa construção. Se eu achar aqui e o YouTube me permitir, vou colocar o link para vocês assistirem, né? Eu já vi muita coisa sobre a BR 319 que eu estou lembrando agora que são muito interessantes, mas a gente precisa avançar porque o tempo está avançando e a destruição ambiental está avançando e os problemas em saúde pública na população brasileira também avançam, né? O propósito da rodovia aqui é de facilitar o transporte de produção das fábricas da Zona Franca de Manaus para São Paulo. Olha, gente, sabe quantos dias demoraria um caminhão para sair de Manaus com produtos da Zona Franca até São Paulo? Se uma viagem de caminhão, como eu já fiz, de Porto Velho até São Paulo são 3 dias, 4 dias. Imagine-se saindo de Manaus, porque vocês têm que perceber, para quem não conhece Manaus, não há uma estrada que ligue de Manaus à BR-319, porque tem o Rio Negro Solimões. Então tem que atravessar. Se eles estão pensando já também fazer uma ponte, que seria um absurdo criar uma ponte que ligue a cidade de Manaus até o início da rodovia, é mais uma obra que precisa ser criticada e contestada porque isso significaria, inclusive, assoreamento, né? Mexer a terra, mexer com regiões, e também a questão dos povos indígenas, que a gente não precisa esquecer, né? Porque para fazer essas obras, essas grandes obras públicas, precisa da retirada de todos esses povos. E também, se nós vamos perceber uma intencionalidade obscura que se esconde atrás, já que não podem expulsar esses povos aí, esses parentes que estão aí à força de baionete e fuzil, baioneta e fuzil, então eles criam essas obras como para ir cercando essas comunidades originárias, ribeirinhas, povos tradicionais, povos indígenas, né, para ir cercando eles e desse modo expulsá-los. E eles vão para a cidade. E na cidade ele vai se transformar em quê? Em pobre. O indígena que vai para a cidade, ele vira pobre. Não é que ele vai para a cidade e vai levar a floresta junto e todos os modos tradicionais de vida para a cidade. Então, existe um grande componente system. A gente tem que ter muito tino e pensar o que se oculta atrás disso, né? Ou seja, toda essa discussão, embora científica, embora política, mas existe uma intenção que está atrás disso, de expulsar essas comunidades daí, tomar conta da Amazônia, que justamente o grande interesse da Amazônia é do senhor Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República hoje, do Aldo Rebelo, da família Barbalho e de outras famílias tradicionais da elite burguesa brasileira. Por isso que o Lula, em 2022, criou a chapa com Geraldo Alckmin. Aliás, desde que a Alckmin foi governador de São Paulo, ele sempre investiu muito dinheiro na Amazônia. Por isso que teve como secretário de Meio Ambiente nada mais do que o Ricardo Salles. A gente tem que ter essa visão, galera. A gente tem que ficar esperto, porque os políticos enganam a toda hora, quem quer que seja. Quem quer que seja. E atrás disso existem grandes interesses, que são interesses particulares, não é interesse para a população. Não há interesse para a população. A população de Manaus é uma cidade extremamente pobre, é uma cidade caótica, uma cidade suja, fede pra caramba. Eu conheço Manaus, uma cidade abandonada.
Então, quando chove, alaga tudo. A única região mais ou menos bonita ali de Manaus é onde está o Teatro Municipal, que era da época do ciclo da borracha, daqueles senhores aristocratas da época. O resto da cidade não tem saúde, não tem saneamento básico, não tem as questões. E, ao invés de gastar dinheiro, inclusive tempo, por que que não fazem investimento para a saúde da população de Manaus? A população de Manaus não está preocupada com a BR-319, ela está preocupada com a sua qualidade de vida, que não tem a qualidade, não tem qualidade de vida em Manaus. Manaus é uma metrópole de concreto, de cimento, que é uma miniatura de São Paulo dentro da floresta amazônica, o que já corresponde à agressão contra o meio ambiente, à agressão contra a Amazônia, né? Então, vocês têm que ter essas leituras também, não porque eu esteja dizendo, senão porque tem uma questão histórica, né? Então, e o texto aqui, que são de 24 páginas, que não vou ler tudo, porque senão esse vídeo iria para longe, mas traz justamente nesse resumo a contestação sobre a ocupação da Amazônia, né, que, com a narrativa de que vai melhorar a vida das pessoas, né, que vai melhorar, né, que vai escoar os produtos da Zona Franca de Manaus. Gente, tem tanto avião que faz isso, tem barco, tem rios. Por que não se preocuparam antes? Inclusive, a própria ministra Marina Silva já chegou a dizer que desde os anos 90 que os governos deveriam ter se preocupado com a questão do meio ambiente, da ecologia, dos ecossistemas, da preservação dos biomas, para não termos os problemas que tem hoje. Mas como tudo curto prazismo, né, tudo fazem a curto prazo, as questões importantes da política nacional sempre ficam engavetadas ou embaixo do tapete, né? Então, esse texto aqui eu vou colocar na descrição do vídeo, e aqui também conta a história, né? Aqui tem uma parte, eu saltei aqui, né? Sobre a história da rodovia, né? E aí fala, né? Em 1970, a ditadura militar brasileira iniciou a construção da rodovia transamazônica, dividindo ao meio a região amazônica de leste para oeste. Ao mesmo tempo, uma vasta rede de rodovias adicionais foi anunciada. A rede de estradas planejadas excedeu em muito as capacidades financeiras do governo, mesmo no período denominado à época do milagre econômico, que isso aí sempre foi balela, né? Milagre econômico não existe, aliás, nem os milagres existem, né? A enxurrada de estradas planejadas também excedeu em muito aquilo que seria justificado pelos benefícios econômicos da melhoria de transporte, porque o programa de construção de estradas estava, em parte, incentivado por questões de controle territorial, em lugar de questões econômicas. Em 1971, o Decreto-Lei número 1164 deu o controle ao governo federal de todas as terras localizadas até 100 quilômetros das rodovias planejadas, até mesmo se a rodovia fosse nada mais que uma linha riscada no mapa. Olha, foi um golpe, né? O anúncio da rede de estradas, peraí que tá, acho que deu um probleminha aqui, aí tá. O anúncio da rede de estradas resultou em uma vasta área somando 2,2 milhões de quilômetros quadrados, quase a metade da Amazônia Legal sendo transferida do controle estadual ao federal, né? Esse foi bom, esse decreto-lei foi revogado em 1987, né? Aí decreto-lei número 2375, e qualquer terra dentro de 100 quilômetros de uma rodovia que não tivesse ainda sido alocada a um propósito específico se tornou terra devoluta, ou seja, sob o controle do Estado, ou seja, da federação, da União, né? Se tornou parte das terras do que hoje conhecemos como terras da União, né? Isso afetou uma parte significativa das terras ao longo da BR-319, diferente do caso de outras rodovias, tais como a própria rodovia transamazônica e a BR-163, onde as terras nesta faixa foram reivindicadas pelos órgãos federais. A rodovia 319 possui uma extensão de 877 quilômetros de norte ao sul, de Manaus a Porto Velho, né?
E foi construída em 1972, 680 quilômetros. E em 1973, 197 quilômetros. A política governamental requeriu, na época, que todas as rodovias fossem primeiramente construídas como estradas sem pavimento, apenas seriam pavimentadas depois de decorrido um período de anos e se justificado pelo tráfego na estrada. No caso da BR-319, porém, foi aberta uma exceção especial, e a rodovia foi pavimentada imediatamente na hora da construção. A pressa era tanta que a estrada foi construída na estação chuvosa, com a extraordinária prática de proteger o asfalto fresco com lonas de plástico. Gente, isso aí é que nem artesanato, né? Mas artesanato se faz de uma forma muito mais bem terminada, com os detalhes bem, né? Eu diria que foi uma lavagem de dinheiro que os militares fizeram e que isso aí não deve causar impressão, porque todos os governos militares da América do Sul lavaram dinheiro a rolete, fizeram o que eles quiseram, fizeram, criaram, inclusive, o que hoje nós conhecemos como a dívida pública, foram eles que deixaram uma dívida pública interna enorme, né? Enfim, e aqui, bom, aqui já continua com algumas alguns detalhes, como foi feito essa rodovia, né? Como foi, inclusive, calculada em termos da quantidade de pessoas que começaram a chegar após a abertura da estrada, principalmente trabalhadores vindos principalmente do Nordeste, né? O Nordeste sempre foi um dos maiores depositários das obras feitas na Amazônia, né? Inclusive do garimpo. A maior parte do êxodo que chega lá na Amazônia é de trabalhadores do Nordeste. Por isso que o Nordeste é o ponto crucial quando nós falamos da indústria da fome e da miséria no Brasil. Porque mantendo uma região sempre empobrecida e miserabilizada, é mais fácil atrair essas pessoas para as grandes construções que se fazem em outros lugares, como aconteceu aqui em Brasília, como aconteceu com a construção de São Paulo, as cidades do Sul e a, as rodovias na Amazônia, né? Então, aqui já tem, depois vem os planos de reconstrução, já vem as críticas, inclusive, sobre os governos, né? Eles vêm fazendo um relatório histórico sobre como cada governo se comportou em relação à construção ou reconstrução da rodovia, né? Aqui vocês veem que já vem ano por ano, né? E tem algo que precisa ser colocado aqui, que é o programa de aceleração do crescimento, que é justamente os planos que houveram nos governos anteriores ao primeiro governo Lula, né? E que é o programa de aceleração do crescimento? É justamente impulsionar usinas, hidrelétricas, termoelétricas, abertura de rodovias, instalação de fábricas de combustível, potássio do Brasil, fertilizantes, petróleo, aumentar a capacidade de escoamento da produção no Brasil com a construção de portos, mais rodovias, a compra de mais caminhões, né? Porque tudo isso é parte do capitalismo, né? As pessoas às vezes pensam, oh, olha, os caminhões modernos que nós temos hoje, olha o caminhão, sim, mas a vida do motorista do caminhão não vale nada. O que vale é o caminhão e principalmente a carga, né? Tanto é que quando um caminhoneiro se acidenta, todo mundo lamenta a carga perdida, mas ninguém lamenta a vida que estava ali, né? E eles são explorados, eles tomam drogas, né? Porque eles têm horário para chegar, horário para sair, horário para voltar. Então, isso tudo faz parte da, do, 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 da, da dinâmica capitalista, né? E hoje transformada em dinâmica capitalista financeirista e que ainda chama, né, os arautos
da economia atual, do governo atual, chama de bioeconomia, como se isso for fazer a grande diferença com o modelo já tradicionalmente imposto por esse sistema, né? Então, o programa de aceleração do crescimento é acelerar o quê? Acelerar construções e, ao mesmo tempo, acelerar a destruição do meio ambiente, da natureza, né? E aqui que eu quero chegar num ponto só para terminar esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? É que a relação que foi criada no século XVIII, homem-natureza, é essa relação que ainda está prevalecendo hoje e que está, infelizmente, também embutido de valores, de falsos valores, inclusive morais, com que faça que isso se justifique, que essa retórica da relação homem-natureza se justifique até os dias de hoje. Então, se a natureza no século XVIII foi vista como adversária ou inimiga, hoje ainda é vista como inimiga, como adversária. E o que mais chama atenção, galera, é ver que pessoas simples, pessoas comuns nas grandes cidades, pensam dessa maneira, porque um sistema econômico não é apenas um sistema econômico, é um sistema de pensamento, um sistema que infere importância na subjetividade das pessoas no seu dia a dia. Então, quando vocês veem pessoas falando, essa árvore me incomoda porque eu não consigo encostar meu carro, essas folhas me incomodam porque é sujeira, né? Quando vocês ouvem esse tipo de discurso, vocês têm que pensar que esse discurso não veio, não é que caiu do céu, não é que veio assim, de repente se instalou no cérebro da pessoa. Não, é um discurso que é histórico, que vem exatamente do século XVIII, e eu tenho como comprovar isso. Só que eu não vou fazer isso aqui agora, porque senão o vídeo duraria 2 horas, né? Mas é importante a leitura, é importante a pesquisa, inclusive a pesquisa autônoma, né? Porque aqui a gente, como marginal, porque eu sou o marginal, o nosso canal é marginal, né? Mas a pesquisa autônoma ela é muito importante e muito mais importante, talvez até, do que a pesquisa feita por acadêmicos, por intelectuais, que às vezes só utilizam para manter seus privilégios, seus status, uma palestra aqui, uma conferência lá, tudo pago com dinheiro, inclusive público, e até mesmo com dinheiro dessas grandes empresas que estão ganhando muito dinheiro ainda com essas obras financiadas e assinado embaixo pelo próprio governo federal. Então, o discurso homem-natureza ela começa no século XVIII justamente para impulsionar essa economia capitalista e justificar o porquê que essa economia tem que ser assim, porque a natureza é a nossa adversária, é a nossa inimiga, embora adversário seja uma coisa, inimigo outra, mas vejamos que as duas palavras, quando retrata a questão homem-natureza, nos leva a pensar na mesma formação de pensamento, a formação cultural dos povos, né? Então, as pessoas acham que a água é uma coisa que tem que ser soterrada, não? Esse rio está incomodando porque não deixa que em cima haja uma rodovia na cidade, como aconteceu em São Paulo, por exemplo, ou aconteceu em São Paulo, não deixa para que meu carro possa transitar livre e mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa importante porque eu tenho um carro. Então, esse modo de pensar que se atrela a toda essa investigação que estou colocando aqui, a esses textos, é o que dá início a essa mega destruição, devastação ambiental e que está afetando, como eu já falei desde o início deste vídeo, está afetando de modo geral a imagem do Brasil lá fora. Aqui mesmo nos países da América Latina, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, as pessoas estão vendo com muito maus olhos esse processo de andamento de grandes obras que vão prejudicar não apenas a própria floresta amazônica, como neste caso da BR-319, como a qualidade de vida das pessoas, porque o fim da Amazônia significa o fim de toda possibilidade de qualidade de vida. Não há absolutamente um projeto escrito por essas pessoas que nem esse Carlos Nobre, que realmente
tragam a floresta de volta, tragam essas nascentes de água de volta, tragam esse ar respirável de volta e, por consequência, uma população inteira vai se ver submergida ou submersa nas, num caos profundo, inclusive no âmbito da saúde. E acrescentando aqui que a saúde pública brasileira está completamente sucateada, então faz parte também dessa embromação toda de que as pessoas não tenham saúde, ou então vocês tenham que pagar para poder futuramente restabelecer suas vias respiratórias, suas vias digestivas, e assim por diante. Então, é um plano macabro e que o povo precisa alçar sua voz, precisa sair às ruas, precisa ver todo dia manifestações em todas as grandes cidades brasileiras. As pessoas precisam sair para as ruas, protestar e falar: Lula, para com esses programas de aceleração do crescimento, para com essas grandes obras, que para com essas termoelétricas, as usinas, né? Porque isso aí só dá lucro para os usineiros, que são parte do crime organizado. O Brasil hoje foi tomado completamente pelo crime organizado, né? E o crime é muito mais organizado que o Estado, porque o Estado é completamente indisciplinado, desorganizado, e no fim das contas, essa indisciplina e desorganização é parte desse projeto macabro de tentar eliminar vidas humanas e não humanas em nome do progresso e do desenvolvimento e da geração de empregos, quantas outras ladainhas. A voz de um indígena aqui, uma voz humildemente aqui, passando para vocês essa informação, faz com que, pelo menos, haja mais uma tentativa de ter mais uma voz ecoando e que outras vozes se somem, porque as pessoas têm que falar. Quando existe uma frase filosófica que diz: quando o silêncio de Deus é aberrante, né, é asfixiante, os seres humanos precisamos tomar de volta a palavra. Com isso aqui termino e muito obrigado. E para quem for assistir esse vídeo gravado, esperando que pelo menos alguma consciência, pelo menos uma, né, possa entender e tenha capacidade de fazer esse pedido de que nós temos que sair às ruas, nós temos que tomar a palavra e sair às ruas com essas palavras de ordem, dizendo: parem com as obras, parem com as máquinas precisam parar, né? Como está aqui nesse, parem as máquinas, né? Olha esse aqui, ó. Já vamos falar num outro vídeo gravado, e eu vou falar sobre esse texto que eu também tenho em PDF, e como a gente sempre fala, é, a gente compartilha os textos aqui embaixo, na descrição do vídeo. Aproveitando mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, comentário, compartilhe o vídeo, e se quiser apoiar para nós continuarmos fazendo essas leituras, tem o Pix também que fica aqui na descrição do vídeo, que é de um parente indígena também, um grande parente que apoia muito esse canal e que dá um grande apoio a toda essa nossa movimentação, né? E eu chego até aqui, agradeço e até a próxima.